quando a gente tenta ficar sem comer açúcar, a gente acaba aderindo a alguns alimentos que supostamente não possuem açúcar em sua composição. No entanto, muitos desses alimentos possuem sim açúcar escondido dentro da sua fórmula. No vídeo de hoje eu vou dizer para vocês quais são esses alimentos para que, caso seja você a pessoa que está tentando ficar sem se alimentar de açúcar, você possa fugir dessas opções. Muito prazer, meu nome é Christian Morato, eu sou médico e hoje a gente vai falar sobre açúcar escondido nos alimentos. Antes de a gente continuar esse vídeo, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, que é muito importante, deixa seu curtir e seu comentário, que são muito importantes, dizendo o que você achou do vídeo. Reforço, não esquece de deixar o seu curtir, porque menos de 5% das pessoas que assistem os vídeos deixam um like, e quando você curte o vídeo eu entendo que esse tipo de vídeo tá chegando pro público, tá agradando o público e eu posso tentar trazer mais vídeos sobre o assunto. Pessoal, vamos falar um pouquinho então sobre esses alimentos que possuem açúcar escondido em sua composição. Um dos que muitas pessoas consomem achando que é uma substância mega saudável é a barrinha de cereal. Muitas pessoas veem aquela barrinha de cereal e falam: olha só, essa barrinha é gostosa, ela é feita de cereais naturais, então ela é saudável, né? Ela não tem açúcar, porque tá escrito ali que ela é light. Mas na verdade, quando você vai ver, ela tem sim açúcar em sua composição. Aquele chocolate que você tá vendo em algumas barrinhas não é cacau 100%, então pode ter certeza que tem carboidrato e gordura naquele chocolate, tem bastante gordura naquela composição, e também para dar o adocicado daquela substância, eles colocam alguns tipos de adoçantes artificiais que possuem ou maltosa ou dextrosa, algum tipo de açúcar que acaba indo para o seu sangue e aumentando a sua glicemia. Então não, a barrinha de cereal ela não é totalmente livre de carboidratos. O segundo alimento são os iogurtes com pouca gordura, né? Ou como vem descrito ali no potinho do produto, iogurte desnatado. Esse tipo de iogurte, pessoal, ele na verdade ele tem bastante açúcar. Já que foi retirada a parte gordurosa dele, para ele ter um sabor, se adiciona bastante açúcar em sua composição. Só para você ter uma noção, quando a gente vai olhar lá naquele valor nutricional que está atrás da tabelinha ali do produto, se você for olhar bem e entender o que está falando ali dentro daquele produto, você vai perceber que existe pelo menos de 3, em alguns chegam até 10 colheres de açúcar em cada porção do iogurte. Então é sim bastante açúcar que a gente também tem nesse produto. O terceiro alimento que a gente tem aqui na nossa lista, ele é um alimento usado por bastantes pessoas para cozinhar, e eu inclusive gosto bastante do segundo que eu vou falar. A gente tem os molhos de tomate e molho barbecue. Molho barbecue, particularmente, eu gosto bastante de colocar na comida. Já o molho de tomate eu não sou muito fã, lógico, quando a gente precisa fazer um molho um pouco vermelho, né, puxadinho ali pro vermelho, a gente acaba usando molho de tomate, até porque a falta de tempo de fazer um molho natural de tomate mesmo, acaba não tendo, né, a gente acaba fazendo isso na correria. Mas olha só, esses alimentos também têm bastante colher de açúcar em sua composição, pessoal, e isso ajuda muito a tirar o cítrico, porque o tomate é uma substância e quando ele tá sozinha, ele é um pouco cítrica. Então, o açúcar ajuda a dar uma quebrada nisso. Inclusive, né, quando a gente faz o molho de tomate caseiro, né, sem ser aquele cheio de conservante que a gente compra ali no supermercado, ele também leva uma colherzinha de açúcar. Pelo menos na receita que eu conheço, a gente coloca pelo menos um pouquinho de açúcar para dar aquela quebrada no sabor e ele aumentar um pouquinho mais o sabor, né, do tomate e não deixar muito azedo, muito cítrico essa substância. Então, sim, esses dois molhos também têm bastante açúcar e se você tá tentando fugir do açúcar, você vai ter que fugir um pouquinho desses molhos também. O quarto alimento aqui da nossa lista são os sucos de frutas, pessoal. Suco de fruta, normalmente as pessoas acham que é uma substância que está livre de açúcar se você não coloca açúcar dentro do suco. Se é aquele suco de caixinha que você compra que é light ali no supermercado, ou seja, o suco que você faz em casa puro, né? Eles têm sim açúcar, por mais que você não colocou uma colher de açúcar, tem açúcar. Por quê? Quando a gente está fazendo um suco, a gente basicamente está tirando as fibras do suco e deixando apenas o líquido da fruta. E aí o que acontece? O líquido da fruta, ele tem muita frutose, que é o açúcar natural das frutas. O que acontece é que quando você consome a fruta sem as fibras, a absorção dentro do seu intestino daquele açúcar vai ser muito intensa, ela não vai ser tão retardada quanto acontece quando você come a fruta pura, e aí você acaba tendo um pico de açúcar no sangue. Então por isso que muitos pacientes diabéticos têm medo da fruta, porque eles consomem muito mais o suco do que a fruta em si. Então a gente tem que lembrar que o suco de fruta, ele é uma substância muito doce, e quando o paciente diabético ele precisa se alimentar de uma fruta,
fruta, é melhor comer a fruta mesmo e não preparar um suco dela. Outra substância que tem bastante açúcar também são as bebidas eletrolíticas, pessoal. Eu não vou falar marca aqui, mas basicamente são aquelas bebidas que vêm em garrafinha, que as pessoas usam ali quando estão treinando, né? Ou quando elas estão caminhando, elas bebem um pouquinho depois. E tem pessoas que gostam de tomar apenas como se fosse um suco. Então é uma bebida que vem vermelha, é uma bebida que vem em verde, é uma bebida que vem azul. Essas bebidas eletrolíticas, basicamente o que elas tentam fazer é similar o que existe dentro do nosso sangue. Ou seja, é uma água rica em sódio, rico em cloreto, rico em potássio e também rico em açúcar, porque no sangue nós temos açúcar também. E óbvio, a bebida tem que ser gostosa para ser tomada também. Então esse tipo de bebida também vem com bastante açúcar em sua composição. Outro alimento aqui da nossa lista é a granola, pessoal. A granola é um alimento muito gostoso, só que ela não é livre de açúcar, tá? E uma coisa importante que a gente tem que entender, inclusive se você comer muita granola, você acaba engordando também, porque a granola tem carboidrato e o carboidrato ajuda você a engordar. Olha só, a granola, ela não vem apenas sementes, né? Quando a gente compra a granola, normalmente ela vem algumas coisas misturadas ali. Então ela vem um pouquinho de melado, ela vem um pouquinho de mel, xarope, né? Que ajuda no adocicado. Então vem várias substâncias que ajudam no sabor, dão um boom no sabor, né? Um punch, como a gente vê em alguns programas de televisão que falam de comida. E esse punch no sabor ajuda você a ter mais gosto por comer a granola. Então a granola, ela também tem carboidrato, infelizmente. E às vezes, dependendo da granola que você compra, ela tem muito e outras granolas ela tem menos. Quando você vai ver a granola que ela acaba sendo mais saudável, ela acaba sendo um pouquinho mais cara. Então o que eu indico para vocês? É sempre quando você for comprar uma granola, olha ali na tabela nutricional, veja qual é a grama que eles utilizam para falar sobre a porção, né? Se a porção é similar, compara a parte de carboidrato e de açúcares, né? O que tiver menos açúcar é ideal para você. Outro tipo de bebida que vem com bastante açúcar, inclusive se minha irmã estiver vendo esse vídeo, ela vai ficar um pouquinho irritada porque eu dei de presente para ela, são os cafés instantâneos. Não aquele café que você mistura no leite, na verdade são aqueles cafés que vêm em cápsula, né? Que você prepara em máquina de café, ou então aqueles cafés que vem pronto que você compra no supermercado, aqueles cafés gelados, por exemplo. Esses cafés, eles vêm pronto para o consumo, né? Depois que você preparou na máquina, você comprou ali no supermercado, então ele já vem adocicado. Então são substâncias que têm bastante açúcar na maioria das vezes, principalmente aqueles cafés que são de supermercado e se tomam gelados, né? Aqueles cafés misturados com leite, enfim, tem vários tipos de cafezinhos ali gelados no supermercado. Então esses aí também tem bastante açúcar em sua composição. E junto com o café instantâneo, nós temos também os chás instantâneos. Seja o chá gelado, o chá que vem em pó, né, naqueles sachêzinhos. E esses chás possuem em sua composição um açúcar chamado maltodextrosa, que, como a gente acabou de falar, é um açúcar. Então eles não estão livres de açúcar. E justamente aqueles chás que vêm gelado, para beber gelado, também tem bastante maltodextrosa. Eu gosto particularmente bastante de um chá da Mate Leão, né, aquele que vem em sabor limão. Ele é muito gostoso para consumir gelado. Óbvio, se você for comparar ele com o refrigerante ou com suco de caixa, esse chá é muito mais saudável, só que ele ainda não é livre de açúcar. Outro alimento aqui da nossa lista, que particularmente eu não sou muito fã, são as sopas de sachê, né? Aquelas sopinhas que você compra de sachêzinho para você fazer, ela vem basicamente pronta. Pessoal, para dar o sabor para algumas substâncias, né? Para dar aquele sabor chamado de umami, que lembra bastante a comida japonesa, né? A comida oriental. Muitos dos alimentos, eles vêm com um tipo de doce, um tipo de substância chamado glutamato monossódico. Essa substância, ela ajuda a dar o sabor, a dar aquele boom do sabor umami, e ele também é açucarado. Inclusive, se você que está assistindo aí, por exemplo, gosta de sushi, lá quando a gente vai comer sushi, tem um tipo de molho chamado molho tarê, e ele vem com bastante glutamato monossódico, ele tem bastante desse tipo de açúcar para dar um sabor de umami, um sabor mais adocicado e gostoso para o alimento. Então, se você está querendo fugir do açúcar, corta também esse tipo de alimento da sua refeição. Outro alimento que a gente tem aqui na nossa lista são os cereais de caixa, né? Aqueles cereais que a gente compra no supermercado, que vem fechadinho numa caixa ali. Eles também, assim como a gente falou daquela barra de cereal, eles também têm açúcar em sua composição, por mais que não venham açúcar cristalizado, como a gente costuma ver, também tem um pouquinho de açúcar na sua composição. Se você quer consumir esse tipo de alimento no seu café da manhã ou no seu lanche da tarde, procura, novamente, olhando aquele que tem menos
açúcar em sua composição. Infelizmente, eu tive um baita problema com a gravação do áudio no final da gravação. A gente teve uma desconexão do microfone, eu não percebi, então eu quero que você imagine aí em casa que você tá vendo uma novela mexicana dublada em português, e é por isso que o áudio tá totalmente desincronizado com a minha boca. Então vamos lá. O último alimento que eu tenho para comentar para vocês é aquela fruta que vem enlatada, ou seja, frutas em conserva. Aqui em casa a gente comia muito quando eu era criança o pêssego enlatado, né? Minha mãe comprava bastante para fazer bolo, só que minha mãe brigava muito com minha irmã porque acabava antes dela ter a chance de fazer o bolo. Minha irmã devorava todo aquele pêssego. O problema desse pêssego enlatado ou das frutas enlatadas é que aquela cauda que vem preenchendo a lata, ela não é uma cauda que veio da fruta. Muita gente acha que a água estava ali junto com a fruta, a água foi ganhando o sabor da fruta e foi ficando naquele formatinho de cauda. Não, na verdade o que acontece é que aquela água ela recebe muito açúcar, mas muito açúcar mesmo, para poder conservar a fruta e ela não estragar dentro da lata. Então esse açúcar em conserva ali junto com a fruta acaba dando um sabor maior para a fruta que está enlatada. É por isso que se a gente comparar o sabor da fruta enlatada com o sabor da fruta que a gente compra fresca, é muito diferente. A fruta enlatada parece que é muito mais gostosa. No entanto, a fruta natural é mais saudável. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu curtir ali embaixo e o seu comentário. Eu sempre peço isso porque é importante. Como eu sempre falo, menos de 5% das pessoas que assistem o vídeo, elas curtem o vídeo. E digo mais, as pessoas que assistem o vídeo até o final também não curtem o vídeo. Então se você assistiu tudo, significa que você gostou do vídeo. Não se esquece do seu curtir, que é muito importante. Eu vou deixar a recomendação aqui do lado de 2 vídeos. Um vídeo onde eu falei sobre o que acontece com o corpo se a pessoa ficar 15 dias sem se alimentar de açúcar. E outro vídeo onde eu comentei sobre uma doença que acontece nos pacientes diabéticos. É uma das piores complicações e que mata os pacientes diabéticos, que é a cetoacidose. Confere o vídeo para você não perder. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam que conhecimento é poder. Tchau!